Você está no canal Duas Saídas, você está no podcast Duas Saídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para nossa segunda edição comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Guanais, bom dia, boa tarde, boa noite a você. E vamos lá, né, para nosso segundo podcast falando sobre o NBB. É isso aí, né? Agora já pegando o ritmo da temporada, mas numa semana ainda um pouco atípica, né? Sem tantos jogos, com o Pan-Americano, com declarações de ídolos do basquete brasileiro, pelo menos em 6 mil cidades menos uma do Brasil. Então, vamos lá. Bom, vamos lá, né? Primeiro, nesse primeiro bloco, vamos fazer esses apartes aí de NBB. Primeiro, Guanais, falar um pouco do desempenho do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, né? O time masculino aí, que tinha basicamente ali uma mescla ali de jogadores do Minas, do Flamengo, do Franca, com outro jogador, né? Por exemplo, o Elinho do Corinthians. E terminou com a medalha de bronze, viu? Não chegou nem à final. Terminou com a medalha de bronze, né, Fábio? Mas o PAN tem uma característica muito peculiar. Vamos primeiro falar do desempenho do Brasil, depois a gente fala do que representa o Pan-Americano, né? A verdade é que o Brasil jogou muito bem em todos os jogos, exceto a semifinal. E mesmo na semifinal, no segundo tempo, foi bem superior à Venezuela. Acontece que os primeiros 20 minutos foram desastrosos. O Brasil não caía nada e a Venezuela caía tudo. E aí a ladeira ficou grande demais para o time subir. Ainda teve problemas, né, de lesões com o Didi no jogo anterior e do Scott Machado também. Então só ficou uma ladeira grande demais nessa semifinal, mas em todas as outras partidas o Brasil destruiu. Meio que de fato mostrou como que o nível do NBB está acima, né, das outras ligas locais aqui no continente, mas ficou esse gosto amargo, né, de perder para uma Venezuela B também, por mais que o Brasil também não fosse o principal, mas tomou ali de uma Venezuela B na semifinal. E muita gente se questiona, né, se foi uma montagem ideal, assim, porque não dá para considerar o Pan-Americano como um grande torneio, assim, que a seleção dispute, né, talvez seja um torneio para buscar aí novos jogadores, né, dar novas oportunidades, né, para os atletas, pensando numa nova geração. Se a gente pega, por exemplo, aí um dos poucos jovens desse time abaixo dos 25 anos é o Reinan, né? O restante já tá ali naquela idade tecnicamente auge, né, dos atletas. Houve sim esse questionamento, mas como a gente está destacando aqui o NBB, né, a medalha de ouro ficou com a Argentina, que tinha aí Santiago Scala, Franco Baralli, Cuejo, uma galera que o pessoal conhece bem, né, aqui do NBB. Não, um bom time também. E eu vi muita gente falando em vexame de perder contra a Venezuela. Não considero assim. Entendo a crítica e concordo em partes com o fato de que o PAN acaba não servindo como, não foi utilizado, melhor dizendo, pela comissão técnica como uma continuidade de trabalho e preparação, ficou um negócio meio à parte ali. Entendo essa crítica e concordo com ela até certo ponto, mas também não acho que foi vexame. E quanto à final, a Argentina de fato era superior à Venezuela, o título ficou em boas mãos. Eu acho interessante a gente falar também na estrutura do PAN, né, Fábio? Porque os Jogos Pan-Americanos pro basquete, eles não levam a lugar nenhum na hierarquia da Federação Internacional de Basquete, não classifica para nada, para Mundial, para Olimpíada, para Copa América, para nada. Então é um torneio meio solto ali. Tira o peso. Tira total o peso. Qual que é a importância do PAN? É uma importância interna no Brasil, financeira. Porque a gente vai ter que entrar em como que o Comitê Olímpico Brasileiro rateia o seu dinheiro. Vou tentar fazer da forma mais rápida e mais didática possível. O Comitê Olímpico Brasileiro tem uma verba para distribuir para todas as federações. Vamos supor que o Comitê Olímpico Brasileiro tem R$1 milhão para distribuir entre todas as confederações esportivas do Brasil. Para direcionar essa grana, ele monta uma lista de objetivos, uma lista de achievements, digamos assim, né? Uns certos critérios ali, dando pontuação para cada item dessa lista que as federações têm que cumprir. Então, se a sua confederação classifica para o Pan-Americano, você ganha um tanto de ponto. Se a sua confederação ganha medalha no PAN, você ganha mais pontos. Isso serve para Mundial, para Olimpíadas, para torneios de base e até em funções administrativas, tá? Se você
divulga o seu balanço financeiro corretamente, você ganha alguns pontos nessa lista, enfim, é uma lista bem extensa. E o que o COB fez nessa temporada? Alterou o valor de cada item e deu muito peso para o Pan-Americano. Ou seja, medalhas no Pan contavam muito para conseguir essa grana. E o que é ruim, pior ainda para o basquete brasileiro, a divisão ela é feita de maneira proporcional. Então, vamos supor, COB tem R$1 milhão para dividir entre todas as confederações. O Brasil tem 26 ou 27 confederações, e para fazer essa divisão, você soma os pontos. Você soma os pontos e divide de maneira proporcional. Então, vamos supor que o COB tem R$1 milhão para dividir e que a soma de pontuação de todas as confederações deu, sei lá, 1.000. Tá? Todo mundo somado, os pontos de todos deram 1.000. Aí o COB chega lá na confederação de judô no final do ano e falou: judô, quantos pontos você fez? Aí o judô vira e fala: eu fiz 150. 15% de tudo que as confederações pontuaram foi o judô que fez. Aí o COB vai lá, pega 15% da verba, manda pro judô. Vôlei, e você? Eu sou responsável por 12% dos pontos. Então, pega lá 12% daquele 1 milhão e dá pro vôlei. E por aí vai com todos os times. O basquete brasileiro foi muito mal. Conseguiu uma medalha de ouro no feminino, mas foi mal no masculino, ficando só com o bronze, e foi muito mal no 3x3. E qual é o problema? Esse foi o ano de recorde de medalhas do Brasil no Pan-Americano, ou seja, quase todas as confederações foram muito bem e o basquete foi mal. Então, nesse rateio, a CBB vai ficar lá atrás na lista. E claro, existem outros critérios, pormenores, detalhes, mas é só para vocês entenderem o princípio. E o Brasil foi muito mal no PAN, e todas as outras foram muito bem, ou quase todas as outras foram muito bem, e o Brasil, o basquete ficou um pouco mal nessa fita aí. Realmente, né, você vê as chances de medalha que o Brasil teria, né, além do basquete masculino e do basquete feminino, tinha o 3x3 que foi pior ainda, né, em comparação com as outras modalidades, né, o basquete de quadra aí do masculino e feminino. Vamos dar sequência aqui nesse primeiro bloco de sortidos aqui do nosso Duas Saídas. Vamos falar de polêmicas, Guanai. Mamilos? Você adora, você é fã de polêmicas. Vamos dar uma pincelada, né, no que foi falado, né, com relação à capital do basquete. Sem mamilos, então? Sem mamilos. Tá bom. Até porque é um podcast, né? Mesmo se tivesse mamilo, ninguém ia ver, só escutar. Eu não sei qual é o barulho de um mamilo, então... Enfim, tá muito estranha essa conversa. Vamos que vamos. Por que já descontraindo? Porque a primeira grande polêmica da semana partiu do Oscar Schmidt. Ele participou do podcast do Ticaracast, que é o podcast dos ex-integrantes do Pânico, Bola e Carioca. E conversa vai, conversa vem. O Oscar relatando uma época em que o Franca teria pedido para ele fazer parte do time, para ele liderar o time, conseguir patrocínio, enfim, ele dá o seu relato lá. Ele explica os motivos da recusa e chama Franca de uma cidade de merda. Imediatamente o Bola cai no riso, o Carioca tenta consertar a frase, fala que não é bem assim, Franca é legal, você vai longe de São Paulo. E, enfim, instaurou-se a polêmica a partir desta frase infeliz aí do Oscar Schmidt. E eu até coloquei no Twitter, né? Quando um ex-integrante do Pânico tenta corrigir a frase que você falou, é porque, meu amigo... Tá de parabéns, né? Pois é. O podcast foi com o Oscar Schmidt, é com o Marcel. Né? E o Marcel, na sequência, falou, quem falou isso foi ele, eu adoro Franca, porque todo mundo percebeu ali o que aconteceu. O Oscar Schmidt depois se retratou, falou que tava falando da rivalidade da época, que não sei o quê, mas pediu desculpa e tal, lá. Mas não adianta, né? Não adianta, foi muito feio o que foi falado, ele ficou muito pesado. E pra mim eu posso falar poucas coisas sobre isso, tá? Primeiro que o Oscar não se destaca, né, por ser uma pessoa que fala coisas bacanas assim, né, depois de ter parado de jogar, né? Chegou até o momento que ele falava que ele nem gostava mais de basquete, que ele gostava de futebol americano, né? Então é um cara que nem deveria receber tanto esse holofote assim pelas coisas que ele fala, né? E cai ainda no podcast que tá ali justamente pra causar essa polêmica, né? Tudo que os caras queriam. Uma aspas dessa assim, né? E você leva o Oscar, vai rolar alguma coisa dessa com certeza,
né? Até porque a pessoa aí calada é um poeta, né? Ou uma mão santa. Não, e de fato, assim, muita gente falou, foi no momento de resenha, ou então o Oscar já tá mais de idade, já passou por muita coisa, tem crédito. Cara, não é assim que funciona, né? Poxa, por mais que existisse uma rivalidade, que o Oscar seja uma pessoa não grata em Franca, mesmo antes dessa frase, se ele ainda falasse do time, tipo, aquele time era uma merda, não sei o que, cara, num contexto de resenha, fechando o olho e fazendo vista grossa para falta de decoro, colocando a rivalidade acima de tudo, você ainda até fala, tá, passa. Mas não foi. Ele falou de uma cidade. E a partir do momento que você fala da cidade, você engloba tudo. Você engloba a população, você engloba a região como um todo. É quase como se fosse um pecado uma cidade do interior do Brasil ter um time de basquete de elite. E aí... E uma cidade que respira basquete, né? O pior de tudo é isso, né? Achar que é uma cidade de merda, como ele mesmo falou, né? Uma cidade que tem o seu carro-chefe, né? Ali, esportivamente falando, pelo menos, ou culturalmente falando, justamente o basquete, né? Que é a modalidade que o fez ser quem ele é, né? Então é um cenário bem bizarro, essa polêmica aí levantada pelo Oscar Schmidt. Exato, e aí o prefeito fez nota de repúdio, teve empresário que tinha a camisa do Oscar que começou a usar, fez vídeo usando a camisa de pano de chão, aí virou um circo de rede social, tá, que vocês estão acostumados. E ele se retratou, né, de novo, falou que não era isso, mas ficou muito feio, né, pegou muito mal. Depois que acontece é difícil, né, voltar atrás. Né, como diz Mano Brown, né, depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém. É isso aí. E para encerrar esse primeiro bloco aqui, né, Guanais, também tem o caso do Vasco, né? Tem o caso do Vasco. Esse a gente fez um vídeo, saiu um pouco mais cedo, um vídeo de 12 minutos falando especificamente sobre isso. Mas basicamente é o seguinte, o diretor de basquete do Vasco, Pedro Ortega, fez uma aposta no Vasco antes do jogo contra o Botafogo e postou nas redes sociais. O Pedro Ortega, ele ficou conhecido, né, recentemente por ser um influencer do mundo de apostas, divulgando suas dicas, cursos, mentorias, etc. E passou a patrocinar o basquete do Vasco, o principal patrocinador desse retorno do time. E fez essa aposta aí, fez essa publicação aí com a aposta, só que ele é diretor do time. Né? Ele é diretor do time, ele não pode apostar, tá no regulamento isso, fora toda a questão ética. E falei um pouco disso no vídeo mais cedo, vocês podem procurar no nosso YouTube, já tá bem explicado, mas pode dar seus pitacos aí também, Fábio. O pitaco é meio complicado a situação. Mas eu vejo que assim, né? A partir do momento... Você pode ser quem você quiser, né? Mas a partir do momento que você é diretor de uma equipe e que no regulamento tem coisas específicas lá que você deveria ter lido, inclusive, né? Pra saber se poderia ou não fazer. E até de maneira pública, né? Realizar. Isso acaba também afetando o time, até por conta de ter essa parte do regulamento, pode ocasionar em problemas para a equipe que você está ali como dirigente. Então, de fato, é uma situação aí que acredito que pode render coisa pesada até pro Vasco, caso a liga seja de fato, né, cumpra aí com o dever, né, de seguir o regulamento. A liga ela não estipula punição no regulamento, em nota ela afirmou que enviou aos órgãos competentes. Vamos ver, né? Vamos ver nas próximas semanas o que vai acontecer. E quais seriam os órgãos competentes, Guanais, você sabe? Acho que a STJD e instâncias internas da liga também. Mas o ponto é o seguinte, o que me chamou mais atenção ainda é a repercussão disso, como ele reagiu a isso, o diretor do Vasco. Ele excluiu a publicação e depois fez outras, xingando todo mundo, falando que era um absurdo e que isso canse, que se um dia ele quiser ele vai embora do Vasco. Enfim, é um show de horrores, eu falei tudo isso no vídeo, a gente não vai alongar muito aqui, já chega de polêmica. Fim das polêmicas! Já Campo Mamilo. Isso. E agora a gente encerra então esse primeiro bloco, vamos pro segundo, que é justamente falar da quadra, né? Falar do NBB, do que rolou nessa última semana aí de jogos. Vamos começar, Guanais, pelo aquilo que até já tinha acontecido quando a gente lançou a primeira edição, mas
foi depois da nossa gravação, o Vasco já enquadra com Marquinhos. Marquinhos estreou no Vasco e tem sido um nome importante para a equipe já, né? Efeito Marquinhos, né? Já são 3 jogos ali do maior MVP, né? Maior vencedor do prêmio de MVP da história do NBB pelo Vasco. 3 vitórias contra equipes da parte de baixo da tabela, né? Contra a União Corinthians, contra Caxias do Sul e contra o Botafogo, que foi o jogo que causou toda essa polêmica aí da questão da aposta. O Vasco sobe de patamar com o Marquinhos e vence rivais que não necessariamente seriam diretos, mas já afasta rivais da parte de baixo da tabela, se coloca ali com 4 vitórias e 1 derrota na competição, uma campanha boa, e com uma certa gordura para quando for enfrentar os times da parte de cima, né? Quando for pegar Flamengo, Unifacisa, São Paulo, etc. Então o Vasco larga muito bem. O time é um time realmente muito chato de se enfrentar. É um time que limitou os adversários a pontuações baixas. Né? A União Corinthians fez 65, Caxias fez 63, Botafogo fez 62. O próximo adversário, que é o Flamengo, será que vai fazer 61? Né, para manter a ordem? Mas não, manteve todo mundo ali na faixa de 60 e poucos pontos. Uma defesa forte. Mesmo quando o ataque de um ou outro atleta não corresponde, o elenco foi numeroso bastante para suprir. Tá animado o início do Vasco, tá bem interessante de fato. E o próximo jogo é justamente, né, mais um clássico aí contra o Flamengo. E aí você tem essa possibilidade, né, de enfrentar equipes, na teoria, da parte de baixo da tabela, também dá condição, né, pro jogador ganhar um ritmo de jogo, né? É muito melhor para ele, inclusive, ganhar esse ritmo, né, do que se fizesse uma estreia contra o Flamengo, né? Então, de fato, foi algo que contribuiu para o Marquinhos a ganhar também essa confiança. Já logo na estreia já foi o cestinha do jogo, né? Também uma maneira do próprio Vasco como um todo entender o Marquinhos dentro do time. E mesmo quando o Marquinhos não foi bem, o time conseguiu uma boa vitória, né? O jogo contra o Botafogo, isso foi notório, né? O jogo estava até equilibrado até o intervalo e o Marquinhos não estava bem, né? Mas no segundo tempo ali o time cresceu, Matias fez um grande jogo, né, na vitória do Vasco por 79-62. Mostra cada vez Paulic mais. Paulic também, um cara que a gente até pouco fala, né, mas fez uma boa exibição, mostra um pouco mais esse trabalho coletivo do Vasco, né, que vai, acredito eu, se destacar ao longo de muitos jogos, mas a gente sempre vai notar, né, esse fator Marquinhos aí de ser um nome decisivo na qualidade individual pro Vasco nos momentos importantes. Não, com certeza, e sair com 2 vitórias contra as equipes do Sul não é fácil, são equipes duras, ainda mais jogando lá no Sul, né, porque tem isso, os 2 jogos foram no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul e Caxias, e contra o Botafogo já no Rio de Janeiro, obviamente, mas inclusive esse jogo com o Botafogo foi tenebroso. Que jogo ruim, pelo amor de Deus. Todo mundo errando tudo. Foi um jogo triste, assim. É até complicado fazer uma grande análise desse jogo, mas tirando as bolinhas de 3 ali do Paulic, catch and shoot da zona morta, ele guardou tudo, foi um jogo complicado de se analisar. Mas o Vasco conseguiu superar, né? Conseguiu se virar e tá aí com 4 vitórias em 5 jogos. Só um esclarecimento até para o torcedor, eu vi muita gente nas redes sociais colocando que o Vasco era líder do NBB, porque teria 9 pontos, 4 vitórias e 1 derrota, né? Dá 9 pontos isso no basquete, só que não é assim que funciona, tá? No basquete a classificação é por aproveitamento, o aproveitamento do Vasco é de 80%, e então estaria em 5º lugar nesse momento, tá? Até porque as outras equipes têm menos jogos, e como no basquete a derrota te dá 1 ponto na classificação, quem tem mais jogo acaba tendo mais pontos, por isso que a classificação é por aproveitamento, até que tudo se iguale na última rodada. Mas o Vasco nesse momento é 5º, com 80% de aproveitamento, o que é uma grande sequência, um grande aproveitamento. Mas a gente tem 4 equipes que ainda não perderam, Fábio. 4 equipes com 100%. Exatamente, né? É claro que não tinha nenhum mérito do Vasco, né? Não estar na liderança. Tá um começo muito bom da equipe. E a gente falou dos invictos até aqui. Dos invictos, apenas um jogou, né, nessa semana. O Minas, Franca e Corinthians não atuaram, justamente por conta dos seus jogadores aí no Pan-Americano. Mas a Unifacisa fez o seu 3º jogo e doutrinou o Bauru Basquete. Agora a equipe chegando a 3 vitórias do campeonato em 3 jogos. E agora jogando em casa, né, a Unifacisa
já venceu 3 paulistas, Guanais. E ainda vai ter, né, pela frente, nessas próximas semanas, mais paulistas, né? Vai encarar Paulistano, outro time que já já a gente vai falar. São Paulo, mais um aqui que tá na nossa pauta. Tem todo esse início de campeonato de NBB, quase que um campeonato paulista para a Unifacisa, e o time rendendo muito bem. Exato, a equipe da Unifacisa é uma das grandes candidatas a pegar G4 nessa temporada, já falamos isso, e pegou um Bauru Basquete combalido, né, uma viagem, o Bauru Basquete nunca vai bem no Nordeste, já há várias temporadas sofre nessa viagem longa, e ganhou muito bem do Dragão, que também caiu na realidade, né, após um começo muito bom ali, já teve 2 derrotas contra a Fortaleza e contra a própria Unifacisa, que vem jogando um basquete envolvente, um basquete bonito, cara, um basquete de highlights que a gente não via tanto assim desde a época do Pepo Vidal por lá. Só que tem um problema. Um ótimo aproveitamento nas bolas de 3 também, né? Excelente. Só que tem um problema nessa Unifacisa agora, né? Nesse jogo contra o Bauru, o Gerson, principal pivô do time, sofreu uma ruptura no LCA, no ligamento cruzado anterior, vai perder a temporada. Então a Unifacisa fica sem o seu principal pivô. E qual que é a grande questão? A Unifacisa ainda pode ir para o mercado? Pode, mas e atrás de quem? Porque a Unifacisa já tem 4 estrangeiros. Já tem Corvalan, Gaskins, Solanas e Nesbitt. Não pode pegar um gringo. Então quem no mercado brasileiro a Unifacisa conseguiria repor? No mesmo nível, ninguém. Não vai pegar o Caboclo, não vai pegar o Felício. Então, um grande problema para a Unifacisa para o restante da temporada. Perdeu o seu principal pivô. É lógico que tem outros jogadores, outros pivôs ali no grupo, claro, né, mas o Gerson ele se destacava, eu fiz até o vídeo, né, de apresentação da Unifacisa, é o cara que era o cincão ali de pegar rebote, de fazer pick and roll, né, de trabalhar esse jogo com os armadores, os jogadores mais baixos, enquanto você tem o David Nesbitt, o Guilherme, o próprio Rafael Rachel, que entrou no jogo contra a Bauru e fez pontos importantes. O Antônio também, que pode jogar como pivô. Mas todos esses aí são caras mais móveis ali, né, de espaçar quadra. O Gerson tem um estilo diferente, e que encaixa bem no jogo ali do Curvalan, do Vitinho Lerche. E aí você não ter esse cara, algo que acaba pesando aí para a equipe da Unifacisa. Vamos ver como vai ser a sequência aí, né? O trabalho de adaptação aí de jogo do técnico César Guidetti. Mas era uma peça importante, né, nesse trabalho coletivo, né, nesse, acho que, desempenho de arremessos ali, de participação de todos. O Gerson era um pivô nesse caso, né? Pivô até não só na posição, né, mas como uma função mesmo de fazer os outros jogadores atuarem. Então, aí a gente vai ter que conferir como é que vai ser também essa nova realidade da Unifacisa, que, como você mesmo mencionou, já está limitada, né, por essa questão de estrangeiros. Também não vejo a Unifacisa abrir mão de algum desses estrangeiros. Eu acho muito difícil também, né? São caras que são importantes no time, já Corvalan, Gaskins, Solanas e Nesbitt, né? Você não tem como abrir mão de nenhum deles. Pelo que a gente vê que não, pela falta de opções, para a Unifacisa seria seguir com isso, né? Seguir com esse time que tem. É o mais provável realmente, subindo o Antônio, né, que estava jogando muito na 3, subir ele para 4, Nesbitt vai ter que fazer mais a 5 e o Guilhermão titular. Rachel, acho complicado fazer a 5, vai ficar ali mais na 3, 4 também, então vai ter que ser Antônio e Rachel, Nesbitt e Guilhermão. Vai ser essa configuração provável da Unifacisa, menos que o Guidetti tire um coelho da cartola aí. Pois é, né, que a Unifacisa então se encontra aí no jogo sem o seu pivôzão. E quem se encontrou nessa semana, Guanais, quem se reencontrou com a vitória também, foi o Paulistano, que ali no duelo dos desesperados venceu e bem o São Paulo por 71-52 e já emendou a segunda vitória também contra o então invicto Fortaleza Basquete Cearense, venceu por 80-73 o CAP. O CAP estreou no NBB, Guanais? O CAP estreou no NBB, né? A gente falou que estava naquela ressaca de títulos da semana passada, né? Com as derrotas ali nas primeiras partidas. Mas o CAP ainda deu um pouco de sorte nessa tabela, porque ele pegou 2 equipes que não se dão bem contra o estilo do CAP, de muita aceleração
e um jogo físico muito forte. Nem o São Paulo, nem o Fortaleza se dão muito bem contra essa característica. O paulistano aproveitou também o fato de jogar em casa esses dois jogos e já disparou na frente. Essa equipe do Demetrios, ela é consistente, ela é muito chata também de se enfrentar, com boas defesas. Se você não conseguir ter uma estabilidade ao longo dos 40 minutos, a rotação acaba te engolindo um pouco também. E até curioso a gente falar isso do Demetrios, né? Que ele teve que montar times para enfrentar quase sempre o Gustavinho nos últimos anos, que tem essa característica, e para combater ele montava times mais lentos. Mas dessa vez ele está com um time mais acelerado, mais jovem, mais físico, mas que também está com probleminhas agora, Fábio. Perdeu o Crescenzi por um tempo, tá? Não é igual o Gerson, o Crescenzi logo volta, mas lesionado também. E perdeu o Juan, o pivô Juan, destaque da última temporada. Foi uma das grandes contratações do CAP para esse ano, foi para a D-League. Né? Foi anunciado isso na última transmissão, vai para o Capitanes, que é o time do México, jogar ao lado do Mãozinha, do Alexei e do Vitor Galvani, que é o assistente técnico lá. Então, uma legião de brasileiros na Cidade do México. Problema pro paulistano, assim, no papel, né? Porque o Juan também não estava jogando com essas coisas nessa temporada. Em partes, eu concordo em partes com o que você falou, Guanais. O Juan, vindo já na LDB, ele foi um dos destaques da equipe e, né, na vitória pro São Paulo, por exemplo, ele terminou com 14 pontos e 12 rebotes. Foi o melhor jogo da temporada dele, incluindo o Paulista. Vinha num crescimento, né? Ele vinha num crescimento, jogou só 21 minutos e teve essa ótima presença em quadra. Era um cara que tinha chegado agora, né, no time, e até por conta da LDB simultânea ao Paulista também, né, não conseguiu ter uma sequência, principalmente no estadual. Jogou o PAN também? Jogou o PAN no 3x3, né? Então teve esse atraso também. Mas eu acho que ele seria um cara importante aí pra equipe, pensando numa novidade, né, pro paulistano pra essa temporada, né? Um time que conseguiu manter muitos jogadores, isso é importante. Mas aí de contratações, e ele e o Ferreira praticamente aí são os nomes, né? Eram os nomes. É lógico que pra função ali de pivô tem outros nomes também, né? O Lucas Doria, por exemplo, tem feito uma ótima temporada já pelo Paulistano, já no Campeonato Paulista. Vitão foi grande nome da equipe aí nas duas vitórias, né, tanto para São Paulo como para Fortaleza. Acredito que se vai ser benéfico para alguém, vai ser benéfico para o Brunão, né, que vai poder ter um pouco mais de espaço aí. O cara que já se apresentou bem na LDB. Enfim, né, diferente até do Unifacisa, né, da gente pensar em buscar jogadores no mercado, obviamente o paulistano vai buscar na sua base ali, né, os seus jogadores que tem para suprir aí a saída do Juan, e destacar, né, Guanais, novamente nesse desempenho do Vitão sendo protagonista na equipe do paulistano, algo que eu vejo que é muito importante para o paulistano encontrar esse cara, ter esse jogador para chamar responsabilidade em alguns momentos, porque assim, é um time muito jovem, e vai ter jogo que vai ser apertado, né? Vai ter jogo que vai ser complicado, e é preciso ter um cara ali para estar preparado para isso, né? Eu não sei se era o Crescenzi, ou se é o Crescenzi ainda nisso, que é o cara mais experiente do time e tal, mas, por exemplo, para fechar o jogo contra Bauru, ele falhou, né? Então, acredito que tendo outras alternativas também, e o Vitão aparecendo, é muito importante. Exato. O Vitão, ele tem dessas ao longo da temporada, né? Não é a primeira vez que ele tem algumas sequências muito boas. Aí acaba sumindo depois, né? Tomara que ele consiga manter mais regularidade nessa. E, de fato, né? Ele é um dos mais experientes do time e tem 26 anos. É uma peça fundamental, realmente, para o Demetrios. O Paulista, você falou da base, né? O Paulistano ainda tem a possibilidade de se reforçar fora, né? Porque só tem o Ferreira ali de gringo, então ainda tem essa chance a equipe, mas considerando como que o Juan pouco jogou, ele seria quase que um reforço que não vai vir na prática. Vamos ver qual o caminho o time vai seguir. Porque pode manter assim, foi campeão assim, né, do Paulista, mas pode tentar realmente se reforçar pensando numa temporada um pouco mais longa. Porque aí você tirando o Juan, você teria Vitão, o Lucas e o Alex Doria e o Brunão só, né, de alternativas assim diretas, né, pensando para posição de pivô, né.
era um nome considerado já, né, como um titular mesmo da equipe, né? Era, nas prévias, com certeza. Com certeza. E com crescimento, em questão de tempo, seria. Então aí, mais uma questão a ser resolvida agora pelo Demetrius. E a gente já havia falado, né, do São Paulo na parte do paulistano, né, mas vamos destacar também São Paulo, que ainda não venceu, né, assim como o Botafogo, duas equipes que jogaram essa semana, Guanais. O Botafogo 5 jogos já e nenhuma vitória, e o São Paulo com 3 jogos, 3 derrotas, e perdeu para 3 equipes paulistas ali, né? Para um time que estaria teoricamente na briga lá em cima, já são 3 derrotas doídas. Pois é, o São Paulo está numa situação muito complicada, né? Sem o trio estrangeiro, mas pelo menos teve o retorno do Tyrone. Né, o Tyrone voltou no último jogo na derrota para o Paulistano, jogou pouquinho, né, um ritmo ainda bem abaixo dos demais companheiros, mas é um cara que deve fazer a diferença. Malcolm Miller também deve voltar no próximo jogo ou no outro. Eu falei que ele tinha tido uma lesão, mas ele na verdade estava suspenso, né, de coisas de outras temporadas, mas então é um que deve voltar logo mais também, assim como o Tyrone melhorando jogo a jogo. A tendência, né, Fábio, é o São Paulo continuar ficar um pouco mais competitivo, porque o que chamou muito a atenção nessa derrota para o Paulistano foi como a equipe estava apática, não esboçou assim reação nenhuma para a intensidade física do Paulistano, para a velocidade, foi dominado muito facilmente e fez só 52 pontos. Salvo engano, foi a pior marca do NBB dessa edição, né? Não, teve um 50, perdão, acabei de pegar aqui, teve um 50 do Paulistano. Mas foi a segunda pior marca do NBB. Pra você ter a ideia, né, o Tyrone jogando só 21 minutos foi o cestinho do São Paulo, com 15 pontos. Faltou muito mais os outros jogadores que têm um pouco mais de rodagem. Lucas Silvert, Coelho, Bennett, né, jogadores que se esperam mais desses atletas, né? E até pelo tempo que ficaram em quadro, o Bennett jogou 40 minutos e o time com grandes dificuldades aí para igualar na intensidade o paulistano, que a gente já até destacou já algumas vezes já. A intensidade do paulistano. Que você acha que, além desses estrangeiros, né, que estão para reforçar a equipe, né, para estrearem ainda, você acha que falta também um pouco mais de intensidade desses jogadores que estão jogando? O esquema de jogo não tá legal? É um pouco difícil a gente cravar, porque é um combinado de jogadores que não tem muito essa característica, que funciona muito melhor quando tiver um Malcolm Miller, quando tiver ali depois o Tyrone. Tem que ver, já surgiu a suspeita de que a lesão do Coleman seja mais séria do que se imaginava, então não há prazo definido para o retorno do Coleman. É um time que não tem intensidade, essa fisicalidade, essa velocidade do paulistano, e não tem nada de errado com isso, mas quando você tem tantos desfalques importantes, aí fica limitado demais. É muito complicado você exercer o seu padrão de jogo quando você tem tantos problemas dessa maneira. Então o São Paulo vai precisar muito desse retorno desses caras, porque não é sempre que você vai ter um Fischer, um Ansalone jogando bem, né, para mencionar outros que acabaram ficando de fora da lista. Então, mas está um início, de qualquer maneira, bem abaixo da média, bem abaixo do que a gente via no Campeonato Paulista desses jogadores, inclusive. Uhum. A expectativa era alta, né, por esses jogadores, pela montagem do elenco, né, do São Paulo, e esse início bem claudicante, mas é lógico que também tem um outro fator, né, de ter enfrentado 3 boas equipes já, né, nesse início de campeonato, né, já começou enfrentando Franca, Bauru e Paulistano. Vamos ver agora que vai ter uma sequência. São Paulo vai enfrentar o Fortaleza, que é um adversário duro, né, Unifacisa também. Vamos ver como vai ser a sequência do São Paulo. Depois tem clássico contra o Corinthians, não é um início dos melhores assim pro São Paulo. Não é aqueles times da parte mais de baixo, o São Paulo vai pegar só no final do turno, mas o que chama atenção mais do que os resultados é o desempenho, né? Porque tirando contra a Franca, São Paulo foi dominado muito fácil contra Bauru e Paulistano, muito fácil. Então isso é mais perigoso até do que as derrotas em si. E com relação ao Botafogo, né, que com 5 derrotas aí, ainda tem a expectativa, né, da estreia, principalmente do Jamal,
para ver como é que esse time encaixa, né? Mas nessa semana foram mais 2 derrotas, né? Pro Vasco, como a gente já mencionou, e também pro Caxias, né? O time do Botafogo aí, uma dificuldade, né? Para fazer valer aí a sua força, né? O seu nome aí de Botafogo. E ainda perdeu o Carioca, o João Vitor só jogou uma das partidas, além do Jamal tem o Thornton para estrear. Sem esses caras, o Botafogo fica muito vulnerável, fica basicamente com o Mateuzinho. E o resto são meninos que nunca jogaram no NBB. Então é um time muito jovem, muito inexperiente, que vai penar. E é um time que você vê que tem até ali uma certa qualidade, uma força de vontade, porque nesses 2 jogos, e em algumas das derrotas que teve também, foi pro intervalo bem. Foi pro intervalo equilibrado, mas aí não tem fôlego, não tem variedade, não tem experiência para conseguir manter o nível por 40 minutos. Mas nos começos das partidas, nos 20 primeiros minutos, o Botafogo tem conseguido ir bem, tem conseguido equilibrar. Contra o Vasco mesmo. Foi pro intervalo perdendo por 3 pontos. Tava ali pau a pau. Né? Depois a diferença acabou, mas o Botafogo chegou a vencer a partida por 7 pontos no segundo período. Então tem qualidade, o time tem, assim, não em termos técnicos, de experiência não, novamente, mas tem, não é um saco de pancadas assim, que não tem nada a apresentar, mas tem morrido, tem sentido falta desses caras, tem apagado muito ao redor do jogo, então falta de fato mais tranquilidade, mais essas peças mais experientes, João Vitor, Carioca, Thornton, Jamal, tenho certeza que vão dar outra cara pro time. Até lá, vai ser isso aí, não há muita esperança para o torcedor botafoguense enquanto o elenco for esse. E para piorar, o próximo jogo é contra o Flamengo, que precisa vencer. Tem desfalques também, mas precisa vencer. Depois pega o César Franca. Então, assim, o Botafogo vai ter um time mais perto da sua zona de classificação na tabela só dia 14 contra o Brasília. Até lá, as chances de um 0-7 na classificação para o time são gigantescas, porque pega Flamengo e Franca. E olhe lá, né? Até dependendo de como o Brasília vai estar, né? Até aquele momento. Tá jogando bem. Provavelmente já vai ter reforço. Então, um cenário bem complicado aí para o glorioso, a estrela solitária. Se vier o brasileiro no futebol, né? Alegra um pouco, mas até nisso tá difícil, viu, Ganés? Temos um campeonato, né? Temos um campeonato. Todo mundo chegou, né? Todo mundo chegou. Agora tá todo mundo chegando. Mas é isso, então, encerrado esse segundo bloco. E vamos pro terceiro, que a gente traz, né, a nossa corrida pelo MVP e os destaques da semana. Vamos começar, Guanais, pelos destaques da semana dessa, oficialmente, né, segunda semana do NBB. O destaque é o paulistano, né? Como a gente disse, acordou, conseguiu 2 boas vitórias contra São Paulo e contra Fortaleza. Para mim, a equipe que se deu melhor nessa janela. O Vasco numa menor unidade, porque enfrentou equipes, apesar também de ter 2 vitórias, mas foram contra equipes que não se esperava que estivesse na mesma prateleira do Cruz Maltino. E já o paulistano não, né? Contra Fortaleza e São Paulo mediu forças contra times, né? Contra elencos que estão na mesma prateleira, e conseguiu 2 boas vitórias. E a atuação de gala dessa semana, Guanais? Tivemos 3, até colocando mais uma aqui, 3 jogadores ali na mesma posição. O Materan, na primeira partida do Pato na semana, na vitória contra o Cerrado Basquete, foi muito bem, Fábio. Teve ali, eu pedi o Materan no último podcast, hein? Verdade. Eu falei que tava faltando o Materan no Pato, ele vai lá e logo no primeiro jogo, toma aqui, 23 pontos, 8 rebotes, na minha cara. Então, foi pra você, Guanais. Foi pra mim. Mais 3 assistências, um roubo, um toco, ele preencheu todas as casinhas ali, 29 de eficiência, foi bem demais. Na mesma partida, o Buiú, saindo do banco, cara, jogou demais também, 21 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. Eu tenho grandes expectativas para a temporada do Buiú, eu acho que pode ser o grande desabrochar dele no basquete profissional, tendo mais tempo de quadra, tendo mais chance, mais volume, e correspondeu, foi a melhor partida dele pelo Cerrado até então. E além dos 2, não tem como deixar de citar o Thomas Cooper, né, o craque do Brasília, o ala americano que fez chover na vitória contra o Pato, em Pato Branco, Fábio. A gente acabou nem mencionando esse jogo, mas foi uma partida ali, quase que um confronto direto, a gente pode colocar assim.
E o Brasília, ainda desfalcado do Criswell, né, que ainda não estreou, teve o Cooper ali com 23 pontos, 6 rebotes, foi bem demais, 4 de 7 do perímetro. O Paulo Lourenço, o Alaeco jogaram muito bem também, mas o Cooper eu destaco. Eu coloco esses 3, mas o Materão um pouco acima, viu? E só o detalhe, né? Essa vitória do Cooper foi contra o Pato, e nesse jogo o Materão foi mal. Então o destaque é só pro primeiro jogo do Materão. Então tá de castigo pelo segundo. O quesito atuação de Gala é exclusivo para um jogo, né? Exato. Agora a gente vai pro quinteto ideal da semana, que aí também a gente leva em conta o conjunto da obra, né, Guanais? Exatamente. Na armação ficou o Cauê Verzola. Primeiro ala, o Materã, apesar de não ter ido bem no segundo jogo, mas foi muito bem no primeiro, fundamental ali na vitória do Pato. Teve a maior eficiência da semana também. Então, o Materã, a Cooper, o repetindo, né? É o único que repetiu nas seleções das 2 semanas. Uhum. Nos pivôs, o pivô do Paulistano, a dupla Lucas Doria e Vitão, foram bem demais ao longo da semana, muito consistentes, atuações fundamentais para a equipe do Demetrios. E o sexto homem da semana, Buiú, já citado pelo Cerrado, apesar da derrota, saiu do banco e fez chover ali pela equipe do Cerrado. Então, repetindo, Cauê Verzola, Materã, Cooper, Lucas Doria e Vitão, Buiú de sexto homem, é a nossa seleção da semana, Fábio. E já vamos então para a corrida do MVP, ou pelo MVP. Vamos colocar a nossa listinha então, lá começando de baixo, né, Guanais? Do 10º para o primeiro. 10º, Lucas Dias do César Franca. E até uma curiosidade, né? Como muitos desses jogadores que estão ali no top 10, ou estavam na última semana, não jogaram, né? Então teve algumas alterações ou outras. Mas acho que boa parte se manteve, né, desses jogadores que não jogaram. Não, e assim, são poucos jogos ainda, né? Então uma atuação boa, uma atuação ruim já mexe muito nessa classificação. Então, por exemplo, acho que a grande mudança nesse caso é o Alex Garcia, que estava em sexto e saiu da lista, porque foi mal nos 2 jogos. Então, ou seja, agora que Bauru tem 4 jogos e ele foi mal em 2, saiu da lista, porque está muito no começo, então está muito volátil ainda. A tendência, ao longo das semanas, a lista vai estabilizando. Em 10º, Lucas Dias do César Franca. Em 9º, Veríssimo do Pato. O do César Franca também em 8º é o Márcio. O 7º é o Vitão do Paulistano. 6º lugar para Cauê Verzola do Vasco. O 5º lugar é do Renato Carbonari do São José. 4º lugar para o Léo Demétrio do Corinthians. 3º lugar também do Corinthians, o Cauê Borges. 2º lugar, Thomas Cooper. Thomas Cooper do Brasília. E em 1º lugar, o Baralli do Minas. Permanece ali, né, na primeira colocação. Não jogou essa semana, porém, ele já tinha aqueles jogos Teve jogo pré-início de NBB, né, contra o Flamengo também, que ele já tinha jogado. Então, ele e o Cooper têm a mesma quantidade de jogos realizados, né, Guanais? Então, até tem esse equilíbrio ali. 2 jogadores que estão se destacando aí, Baralli e Cooper. Exato. E como o Cooper chegou agora nesse patamar da lista, não tem por que tirar o Baralli da primeira posição também. E o campeonato é muito longo, sabe? Essa lista ainda é da segunda semana, então muita coisa vai acontecer. Não se apeguem tanto assim às posições nesse momento. E o Baralho ainda ganhou o PAN, né? Por mais que não entre na nossa lista, né? Tava em atividade. Menção honrosa ao PAN pro Baralho. Mas é isso então, a nossa lista atualizada aí da corrida pelo MVP. E agora o destaque final, Guanais, para os jogos dessa próxima semana aí, os destaques, né, que você considera como jogos must see, jogos que todo mundo precisa ver. Vamos lá. Segunda-feira tem muito jogo ao mesmo tempo, são 3 jogos ali na noite. Eu destaco o Paulistano e Unifacisa, tá? São 2 equipes que estão bem na competição, o jogo é em São Paulo, destaco essa partida para acompanhar. Depois, na terça, tem um Corinthians e César Franca, ou melhor, um César Franca e Corinthians também, muito pesado, hein? Muito pesado esse César Franca e Corinthians. Na quarta, eu estou destacando um jogo por dia, né?
Não sei se era a ideia, mas na quarta, que apesar tem de ter muito jogo, né? Que tem muito jogo bom, tem muito jogo. essa semana. Apesar de ter um São Paulo e Unifacisa, eu fico com Mogi e Pato pela urgência ali na classificação, na parte de baixo. Pato é favorito, mas o jogo é em Mogi, Mogi precisa vencer. Na quinta-feira, no dia 9, você tem o clássico, você tem Vasco e Flamengo em São Januário, e você tem também Brasil e Corinthians, Bauru e Corinthians, tem muito jogo bom na quinta-feira, né? Paulistano e Pinheiros, nossa, só tem clássico nesse dia. Eu vou colocar o Vasco e Flamengo, porque é o reencontro do Marquinhos com os rubro-negros, vestindo a camisa do Vasco, né? Já tinha reencontrado com a camisa do São Paulo, mas agora por um dos maiores rivais, eu destaco esse então. No dia 10, Fábio, temos ali nenhum de grande destaque, assim, em comparação com os outros, pelo menos nenhum. No dia 11, temos um Bauru e Pinheiros, duas equipes que teoricamente ficaram na mesma faixa de classificação, jogo importante esse para os dois times, também quase um confronto direto, já pensando no restante da temporada. E no domingo, vejam só, na primeira partida num domingo que temos na temporada, clássico nordestino, Fortaleza e Unifacisa também, às 11 da manhã, bom para ver antes do almoço, um bom jogo também para acompanhar. É, uma semana de muitos jogos aí. Gostei que você destacou os dois que eu vou trabalhar, né? Bauru e Corinthians e Bauru e Pinheiros. Agradeço. Eita, olha aí, jabá, faz o jabá. É, então, agradeço demais aí. YouTube do NBB. Isso, Bauru e Corinthians e YouTube do NBB. Estarei na transmissão. E o Bauru e Pinheiros na TV Cultura. Mas valeu, Guanais! Mais uma semana aí pra conta e a gente fica nessa expectativa para essa próxima semana de grandes jogos. Exato, né, Fábio? Agora o NBB parece que começa mesmo, né? Sem pan, sem jogos adiantados, atrasados, nem nada do tipo. Todo mundo na mesma sintonia, no mesmo nível. Muita coisa ainda para acontecer, Fábio, muito jogo. Próximo podcast a gente vai ter que se virar nos 30, né? Rapaz, vamos lá, aquele, né, um por vez, vamos um por vez pra não dar ruim. Tá certo. Valeu, Guanais, valeu demais você que conferiu mais uma edição aqui do nosso podcast Duas Saídas. Semana que vem tem mais. Forte abraço, falou! Falou!